uma vez, manifesto a alegria de celebrar convosco essa solene liturgia do segundo domingo da Páscoa, onde nós somos convidados a contemplar, a proclamar, mas sobretudo experimentar a verdade que norteia a nossa fé. O Cristo Senhor venceu a morte, Ele está vivo. Saúdo uma vez mais aos irmãos paroquianos das nossas 6 comunidades, aos irmãos e irmãs que nos visitam, sejam sempre bem-vindos. A você, meu irmão, minha irmã, que nos acompanha nessa transmissão da Rádio Ave Maria. Pois bem, nós sabemos que o primeiro ato da misericórdia divina é a criação. Sim, a Mãe Igreja nos ensina que este é o primeiro ato de amor, de misericórdia. O Senhor, eterno, onipotente, criou todo o universo, os céus e a terra, viu que tudo era muito bom, mas a nós, Ele criou ainda de um modo mais admirável. Nos criou a sua imagem e semelhança. Deus, que é bondoso, clemente, paciente, misericordioso, sempre inclinado a perdoar, ouve o clamor dos homens e vem ao seu encontro trazer libertação. Na sua misericórdia, Ele envia os profetas, que têm a missão de reconduzir o povo ao bom caminho. Mas amando tanto o mundo, Ele nos enviou o seu Filho único, Jesus Cristo, que não veio para condenar, mas veio para salvar. O Evangelho de João, que acabamos de ouvir, nos diz: Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro. E os que estão escritos, nós sabemos, revelam a misericórdia do Pai. O Papa Francisco nos lembra: Jesus é o rosto misericordioso do Pai. E nós poderíamos aqui, irmãos e irmãs, recordarmos tantas histórias que os evangelhos narram para nós, que mostram Jesus sempre agindo com misericórdia. A nossa história pessoal também é marcada, com toda certeza, pela misericórdia do Senhor. João ainda diz: mas esses foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo,
tenhais a vida em seu nome. Olha que bonito, esse é o objetivo do Evangelho. Revelar-nos Jesus Cristo, o Filho de Deus, para que acreditando nele, tenhamos a vida em seu nome. Irmãos e irmãs, Jesus, então vindo a este mundo para nos salvar, após uma vida de total entrega à vontade do Pai, sabendo que era chegada a sua hora, livremente se entrega em sua paixão pelo mundo. É este o mistério que nós contemplávamos no tríduo pascal. Consciente de que foi precisamente para esta hora que ele veio, Jesus, sem reservas, se entrega. Vive a paixão, morre na cruz, para que nós fôssemos salvos. Mas ele vai além. Ressuscita e se manifesta aos discípulos. Embora Jesus tivesse feito pré-anúncio mais de uma vez de tudo que iria lhe acontecer, os discípulos estavam entristecidos, em luto, com medo. Pensam em voltar à vida antiga. Os discípulos de Emaús pegam suas coisas e voltam para casa. Não havia mais sentido em estar ali. Pedro diz: eu vou pescar. Não havia mais motivo para não seguir a sua profissão, a qual ele tinha deixado para seguir o Mestre Jesus. Jesus, entendendo a lentidão deles, entendendo até mesmo a dureza do coração, se manifesta vivo, ressuscitado. Nós ouvimos no Evangelho, eles estavam reunidos, com as portas fechadas, por medo dos judeus. Medo de que também sofressem condenação. E é nesse contexto que Jesus se manifesta: a paz esteja convosco. Irmãos e irmãs, em um contexto de crise, de medo, de tristeza, nada melhor do que a paz. A paz, dom de Deus, que bem sabemos não é ausência de conflitos, mas é certeza da presença do Senhor. Mas eles estavam apenas em 10. Tomé não estava com eles.
Então, quando se reúne com os irmãos, esses vão testemunhar: vimos o Senhor. E Tomé revela a sua incredulidade. Eu só acredito se eu ver. Eu só acredito se eu tocar nas marcas da paixão. Pois bem, Jesus espera 8 dias depois, quando se encontravam reunidos, para novamente se manifestar. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Percebamos, ele repete o que já tinha feito. Ele dá a Tomé a oportunidade de recomeçar, a oportunidade de vencer a sua incredulidade. Jesus vai dizer a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos, estende a tua mão e coloca no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Vejamos, irmãos e irmãs, o Senhor age de misericórdia para com Tomé. Dá a ele a oportunidade de se retratar, a oportunidade de recomeçar. E é esta a atitude do Senhor para com cada um de nós. Eterna é a sua misericórdia. Ele sempre nos dá a oportunidade de nos retratarmos, de recomeçarmos. É essa misericórdia que nós contemplamos. E volto a dizer, podemos experimentar no dia a dia. O Senhor não nos trata como exigem as nossas faltas. Mas vejamos, o Senhor age com Tomé, de fato, como bom pastor, que deixa as outras ovelhas e vai ao encontro daquela que se perdeu. Irmãos e irmãs, ele tem um olhar compassivo, misericordioso para com cada um de nós. Muitas vezes, nós olhamos uns para os outros com olhares de condenação, mas o Senhor tem sempre esse olhar misericordioso para conosco. A oportunidade de recomeçar, como eu dizia, não foi dada somente a Tomé, é dada também a mim, a você, a cada um que se arrepende e o busca de coração. Porque vejamos que o Evangelho também nos revela a instituição do sacramento da reconciliação. Quando o Senhor se manifesta aos discípulos, além de comunicar o dom da paz,
mostrar-lhes as mãos e o lado, vai dizer: como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. A Mãe Igreja entende nesse versículo a instituição do sacramento da reconciliação. Se na quinta-feira santa, com alegria, nós contemplamos na última ceia a instituição da Eucaristia, na festa da misericórdia, nós contemplamos a instituição da confissão. Não é, como muitos dizem, invenção da igreja, ou como, infelizmente, católicos até mesmo dizem, influenciados por uma mentalidade protestante. Eu me confesso diretamente com Deus. Aqui está a prova. O Senhor dá à igreja o poder e a autoridade de perdoar os pecados em seu nome. A quem perdoardes os pecados, eles lhe serão perdoados. E aí, meus irmãos, é por esse sacramento, volto a dizer que todos nós podemos fazer essa experiência vivida por Tomé. Podemos nos reconciliar com o Senhor, mas também temos a oportunidade de nos retratarmos, de recomeçarmos. Que nós não tenhamos medo de buscarmos sempre mais, portanto, a bondade e a misericórdia do Senhor, que nos perdoa sempre. O Papa Francisco também lembra: nós cansamos de pedir perdão, pois Deus nunca cansa de perdoar. Irmãos e irmãs, por fim, lembremos o ressuscitado em todas as aparições, nos 40 dias do dia bendito da vitória sobre a morte até a sua ascensão, sempre convida a igreja a dar testemunho. Sereis as minhas testemunhas. Ide e anunciai até os confins do universo. Como o Pai me enviou, eu vos envio. Ide anunciar aos vossos irmãos. A igreja é chamada a comunicar a misericórdia do Senhor. Somos convidados a também sermos misericordiosos. E talvez seja o grande pecado hoje do povo de Deus. Muitas vezes nós pensamos em tantos pecados e volto a dizer, creio que seja a nossa maior falta agirmos com misericórdia. Falamos da misericórdia, suplicamos a misericórdia, não que não devemos, obviamente que é necessário sempre mais pedirmos a misericórdia do Senhor. Mas também precisamos ser misericordiosos.
E como eu dizia, aí, creio, está a nossa grande falta. Nem sempre somos misericordiosos uns para com os outros. Eis a nossa missão. Eis o sentido do nosso batismo. Sermos no mundo a presença amorosa, misericordiosa do Senhor. Mas o Senhor, nos conhecendo, sabendo da nossa pequenez, da nossa fraqueza, nos dá o seu Espírito. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. É mais um ato de misericórdia do ressuscitado. Sopra sobre a igreja o Espírito Santo para conduzi-la. Irmãos e irmãs, a palavra vai dizer na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, que ninguém pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor, a não ser no Espírito Santo. E lembremos, ninguém pode ser misericordioso, a não ser no Espírito Santo. Por isso, é necessário sempre mais estarmos abertos à ação do Espírito Santo. O Senhor, na sua misericórdia, nos dá o seu Espírito. E Ele nos garante que quanto mais pedirmos, mais nos será dado o Espírito Santo. E eu sempre lembro que quando nós pedimos o Espírito Santo, nós não estamos clamando que Ele venha habitar em nós, porque essa graça já a temos pelo batismo. Mas, na verdade, nós estamos nos abrindo a esta misericórdia. A graça do Espírito Santo que ora em nós, que nos conduz. Assim, irmãos e irmãs, possamos prosseguir a nossa caminhada, sempre abertos à misericórdia do Senhor e conduzidos pelo seu Espírito, sermos as suas testemunhas, sobretudo por meio das obras de misericórdia. Que o Senhor, que se manifestou aos discípulos e continua a se manifestar a nós, sobretudo no partir do pão, sobretudo na celebração eucarística, nos dê a sua graça e que nós possamos a Ele dar graças, porque eterna é a sua misericórdia. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Que esta verdade nos conduza. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.